inicialmente dizer que aquele fato ocorrido no dia 8 de janeiro é um dos fatos mais graves da história do Brasil, né? Quer dizer, uma tentativa de um golpe de Estado. Tentativa essa que não começou no dia 8 de janeiro de 2023. Ela começou em 2020. O então presidente da República, Jair Bolsonaro, começou a estabelecer uma guerra contra o Supremo Tribunal Federal, porque as orientações que ele tinha para a pandemia contrariavam a ciência. E ele queria impor tais orientações por cima dos estados e dos municípios, né? Ele queria, a tese dele era da imunidade de rebanho, isso é, todos pudessem contrair o vírus do, da Covid e assim imunizava a todos, né? Só que essa é uma das teses mais perigosas, porque ela levou a muitas mortes no nosso país. Muita gente morreu porque não se cuidou. Tem um mapa, um estudo que diz que onde era o mais forte, onde foi mais forte a votação para Bolsonaro em 18, foi onde teve mais mortes, né? Enfim, foram onde as pessoas seguiram as desorientações dele na Covid. Então, ali ele começou uma guerra com o Supremo Tribunal Federal, guerra essa que chegaram a soltar rojões contra o Supremo, pessoas se apresentando nas redes sociais armadas para atacar o Supremo Tribunal Federal. E naquele momento nós tivemos uma atitude muito importante do ministro Toffoli, que era o presidente do Supremo, que instaurou um inquérito em função da omissão do Aras, instaurou um inquérito e designou Alexandre de Moraes para investigar os atos contra as instituições democráticas, né? E aí, então, ali que começou. Eu fui até um dos coautores da lei em defesa do Estado Democrático de Direito. E essas pessoas que invadiram o Supremo, a Câmara e o Palácio do Planalto, elas serão todas, essas que praticaram destruições, elas serão todas incursas na Então, lei o em senhor diz, por defesa do... exemplo, a responsabilidade de Bolsonaro, é claro que até ontem Lula falou sobre isso, né? Quando o senhor está voltando aí, relembrando tudo, a responsabilidade de Bolsonaro nesses atos golpistas e terroristas do dia 8 são claras e nítidas, ministro? Eu acho que são. Ele que promoveu todo esse processo de ataque às instituições, ele que estimulou os protestos, ele que não fez a transição, e não é à toa que quem está preso hoje é o ex-ministro da Justiça dele, do Bolsonaro. É ele que está preso depois de ter ido para o mesmo lugar que Bolsonaro foi nos Estados Unidos, né? O Tanto que ministro, o Anderson Torres ele deixou o seu celular nos Estados Unidos, porque certamente esse celular vai mostrar mais vinculações e que vão levar a pessoas mais graúdas que ajudaram a estimular esse ataque às instituições do Brasil. quando o ministro Flávio Dino falou sobre o Bolsonaro, ele falou em responsabilidade política, responsabilização política. O senhor conhece direito, é a sua área, sabe que tem uma diferença da responsabilização política, que uma CPI pode fazer, que, por exemplo, o impeachment é uma responsabilização política e também jurídica, de uma responsabilização objetiva, penal. O senhor vê elementos para uma responsabilização objetiva penal do Bolsonaro, ou seja, para a ida dele para a cadeia, mais eventualmente do que ficar inelegível? Olha, Kennedy, isso depende das investigações. Eu vou entrar para responder o que a Fabíola me perguntou. Depende agora da capacidade da polícia em obter as provas, né? Por exemplo, o telefone do Anderson Torres. O telefone do Anderson Torres é que vai dizer com quem ele conversou naqueles dias que antecederam a esses atos do dia 8, né? E se nesses
nessas mensagens, encontrar a presença do Bolsonaro, aí sim ele terá uma condenação, uma acusação por ter comandado esses atos. Então, Os por isso, aí telefones eu. foram encontrados, ministro, nesse ponto é muito importante isso, porque parece que um dos telefones tinha desaparecido. Os telefones foram encontrados, estão com a polícia? Não, ainda não. Na verdade, o Anderson Torres deixou esse telefone nos Estados Unidos, né? E ao deixar o telefone nos Estados Unidos, o Anderson Torres revela que tinha uma participação e revela que tem gente graúda que participou junto com ele, né? Senão ele teria entregue. Se ele tivesse tranquilidade de que nada teria no seu telefone, ele teria entregue o telefone. Ele deixou nos Estados Unidos. Acha E que é um seguro dele contra o abandono pelos aliados, deixar esse telefone nos Estados Unidos? acho que ele deixou o telefone nos Estados Unidos porque, digamos assim, é uma prova contra ele, direta, da participação dele. E, ao meu ver, ele também envolve outras pessoas. Ali nesse telefone estão as mensagens e vai mostrar toda a cadeia de responsabilidades, né? Então, eu acho que a investigação tem que ir para essa direção. Eu acho, por que o presidente Lula deve não ter querido uma CPI? Porque hoje essas investigações estão a cargo da Polícia Federal. E a Polícia Federal pode chegar diretamente nesses responsáveis. Se você tiver uma CPI, vai virar um grande palco político. E um palco político que tentará evitar a investigação, né? Porque hoje há uma correlação de forças no Congresso muito apertada, e essa correlação de forças do Congresso tem, inclusive, muitos parlamentares que não quererão esclarecer esses fatos. E A por gente essa viu o que a bancada negacionista fez na CPI da pandemia, desinformava, né? É que ali havia razão, uma maioria estreita a favor da ciência, mas foi difícil, porque tinha a bancada negacionista lá. é isso. E por essa razão, eles tentarão evitar a conclusão da investigação e da responsabilização daqueles que tiveram no comando dos atos do dia Eu 8. queria fazer uma